Notícias muito importantes do Fluminense nesse vídeo aqui. O Fluminense está muito próximo de fechar novo patrocinador, valor milionário, cerca de 4 vezes maior do que a Betano paga hoje em dia para o Flu. Claro que a gente vai trazer tudo isso no detalhe nesse vídeo para você. Também vamos falar de uma declaração do John Textor, dono do Botafogo do Rio de Janeiro, que, bom, eu achei que ele deu uma alfinetadinha no Fluminense, no Flamengo, no Corinthians e em outros clubes que tentaram o Luiz Henrique. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, além de trazer também uma informação bastante importante do Fluminense no mercado da bola, atrás de mais 2 reforços para 2024. Pois é, a janela não acabou não, tem muita coisa para rolar e a gente vai trazer tudo para você nesse vídeo aqui, beleza? Desde já vou te convidar a assistir até o final e peço para você deixar o like, tá? Ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Aqui embaixo tem o botão do like, se você puder clicar aí, ajuda a fortalecer muito o nosso trabalho, beleza? Vamos então para as informações. Vamos começar falando de patrocínio master, gente. Pois é, a informação que eu quero trazer nesse vídeo aqui é do jornalista Vitor Lessa, tem canal aqui no YouTube também, e ele traz novidades quanto à negociação do Fluminense para patrocínio master. A gente sabe que os valores que a Betano paga ao Fluminense, por mais que não sejam revelados, né, não haja essa transparência, já falamos aqui no canal algumas vezes, né, é algo que me incomoda, mas é o praxe no mercado, nunca se revela exatamente o valor dos acordos de patrocínio, né? Ninguém tem acesso ao contrato, os contratos têm cláusulas de confidencialidade, então por mais que a gente não saiba exatamente o valor que a Betano paga ao Flu, a gente sabe que esses valores são sim baixos, são muito abaixo da média do mercado, de acordo até com informações que chegam para nós. Vitor Lessa já está trazendo algumas informações há um tempinho sobre a questão do Fluminense querer renovar esse acordo de patrocínio, né? Já também teve uma informação do canal Sentimento Tricolor de que o Fluminense está disposto a ouvir todas as propriedades da sua camisa para renovar e ter valores aumentados, né? Todo mundo entende que o Fluminense está num momento de muita valorização, de muita exposição, com Marcelo, agora Douglas Costa, Super Mundial em 2025, então tem muita coisa para rolar, e aí a camisa do Fluminense tem que ser maior, mais valorizada, né? Hoje a gente tem um acordo de patrocínio com a Betano, que é master do Fluminense, com um contrato até o final de 2025. E o Vitor Lessa traz pra gente que tem 4 empresas que já fizeram proposta para assumir o master do Fluminense no lugar da Betano, tá? De acordo com ele, as 4 empresas são do mesmo segmento, né? São casas de aposta e estariam dispostas a pagar de 3 a 4 vezes mais o valor que a Betano paga ao Flu hoje. Ele traz pra gente também, tá, que a prioridade, digamos assim, do Fluminense, né, o que o Fluminense prioriza, é um clube que valoriza muito as boas relações, entende a importância da Betano, que virou master do Fluminense no momento que o Fluminense estava em baixa no mercado, ninguém queria. O Fluminense não vai ser desleal, né, com a Betano, não vai cagar na cabeça da Betano, falando português claro. Então, assim, tem, né, como possibilidade uma renovação com a própria empresa, desde que a Betano, claro, aumente os valores, pague o valor que o Fluminense merece. Tá? O Vitor Lessa trouxe pra gente que o Fluminense, quando teve as primeiras propostas, levou a Betano à necessidade de ter essa renovação, esse aumento, e a Betano fez uma proposta para renovar esse contrato com o Fluminense. Segundo ele, a primeira proposta da Betano foi uma proposta ainda considerada baixa pelo Flu, que fez uma contraproposta, né? Praxe em negociação, a Betano apresentou números, o Fluminense fez uma contraproposta, e essa contraproposta está na mão da Betano agora para eles darem uma resposta até o final do mês, né? A gente está no dia 26 de janeiro, então assim, ao longo dessa próxima semana que começa, devemos ter novidades se a Betano vai aumentar esse valor, vai estar disposta a oferecer mais pelo Fluminense, pelo lugar mais nobre da camisa do Fluminense, ou não. Existe um cenário hoje, tá? Que o Vasco, nosso rival, ele rescindiu com a Pixbet, que é uma outra empresa do mercado de apostas, porque tinha um acordo encaminhado com a Esportes da Sorte. Só que esse acordo com a Esportes da Sorte acabou melando. E aí, gente, o Vasco está sem patrocínio. Então o Vasco agora está atirando para todos os lados no mercado e chegou até a Betano, sim, né? Se ofereceu lá para ter a Betano patrocinando seu clube. É algo que a Betano estuda, sim, a possibilidade, mas a tendência é que isso só ocorra caso não consiga fechar uma renovação com o Fluminense, essa valorização. Caso a Betano não consiga chegar nos valores que o Fluminense pretende, aí sim ela poderia ir patrocinar ao Vasco. Repito, a informação é de que tem 4 empresas, todas casas de aposta, fazendo proposta pelo Fluminense, além da Betano, claro, que pode, se levantar os valores, renovar com o Flu. Informação que a gente teve, né, eu comentei isso na live pré-jogo de ontem, perdão, aqui no canal, é de que uma dessas empresas seria a Pixbet, tá, que também
era essa que estava negociando com o Vasco, ela fez uma proposta também, está fechada agora para ser o novo patrocinador master do Flamengo. Seriam valores ali na casa dos 50 milhões de reais, uma informação que eu recebi, mas concorda, né, bastante com isso que o Vitor Lessa fala. Em 4 empresas, esse valor de 3 a 4 vezes maior é mais ou menos nessa mesma linha dessa informação da Pixbet, fazendo uma proposta de em torno de 50 milhões anuais ao Fluminense, tá? Então devemos ter novidades nos próximos dias quanto ao patrocínio master. Fato é que o Fluminense não vai ficar recebendo tão pouco como recebe pela sua camisa, vai ter sim essa valorização que é essencial, é muito importante. O nome Fluminense, a marca Fluminense, a camisa Fluminense roda o mundo todo. Não dá para o Fluminense ficar recebendo esmola como recebe hoje em dia. Beleza? Vamos então para a próxima informação. Quero falar agora, gente, da novelinha, né? Agora a novela parece que vai ter um final total, né? Um final não tão triste, mas Luiz Henrique, né? O Fluminense tentou esse cara no mercado e tudo indica que ele será reforço do Botafogo do Rio de Janeiro, nosso rival estadual aqui. E o John Textor, né, deu uma entrevista ao blog do PVC falando sobre a contratação, né? Houve muita polêmica, muita especulação de que seria uma contratação do Lyon, que está vindo para o Botafogo por 6 meses como um clube satélite, né? Já que o Lyon também é um clube que pertence ao empresário norte-americano John Textor. John Textor nega essas informações, tá? Diz que é uma contratação do Botafogo e que sim, existe a possibilidade do Luiz Henrique jogar no Lyon em algum momento, ser mandado para lá, mas ele vem para reforçar o Botafogo e garante que ele vai disputar a Libertadores completa pelo nosso rival General Severiano. Então é um reforço que o Botafogo traz para a Libertadores. E tem essa declaração do John Textor aqui, falando sobre isso para o blog do PVC, que eu senti assim, uma alfinetada aos outros clubes brasileiros que tentaram a contratação do Luiz Henrique. Eu vou abrir aspas aqui para vocês. Ele falou o seguinte: é uma especulação que para mim não faz nenhum sentido. Outros clubes estavam negociando com o Luiz Henrique, mas não tinham a vantagem de garantir o retorno à Europa. Esse foi um ponto-chave, sim. Mas não foi o centro de nossa conversa. O jogador está muito interessado em jogar profundamente a Libertadores. É também uma grande motivação para ele. Luiz Henrique também está centrado em conquistar um lugar na seleção brasileira. Quer vencer grandes torneios. Está claro pela nossa conversa que ele jogará em alto nível por todo o ano. Cara, o John Textor fala aqui, né, de que o Botafogo hoje pode garantir um retorno à Europa pro Luiz Henrique. Cara, eu senti que ele falou isso num tom de querer dar uma alfinetada, tanto a Fluminense, Flamengo e Corinthians, né, porque, enfim, existe essa parceria Botafogo e Lyon. A gente sabe que o Lucas Perry e o Adrielson jogaram no Botafogo ano passado e estão indo pro Lyon agora. Mas, cara, eu acho que é uma vantagem que não existe, né? Uma vantagem ilusória, porque, primeiro, o Lyon é um clube que tem sua tradição na França, mas hoje é o antepenúltimo do campeonato francês. E, assim, pro Botafogo, não é vantagem, né? Beleza, o Luiz Henrique tá indo pro Botafogo, ele não tá indo... Porque a informação anterior é de que o Lyon compraria ele e emprestaria ao Botafogo. Beleza, agora é o Botafogo que tá comprando. Mas é aquele tipo de jogador que você sabe que se ele se destacar, ele vai pro Lyon. E ir pro Lyon, beleza, é futebol europeu, mas não sei, cara, não sei se é uma vantagem, por exemplo, para ele que já estava no Betis. Tá jogando no Betis, o Pellegrini estava gostando dele lá, né? Teve até essa informação de que o Pellegrini não estava muito querendo que ele fosse vendido. O Pellegrini é o técnico do Betis. Tinha proposta também do Leipzig. Se a questão é voltar para o futebol europeu, né, que o Botafogo oferece isso, cara, era melhor o Luiz Henrique pro Leipzig, né? Porque o Leipzig até joga Champions League de vez em quando, mais até do que o Lyon, então... faz muito sentido. Bom, fato é que o Luiz Henrique está indo para o Botafogo, o John Textor vai pagar 20 milhões de euros por essa contratação, cerca de 106 milhões de reais. É a maior negociação da história do futebol brasileiro em termos de valor, tá? E o Fluminense lucra com isso. Essa é a parte importante também pra gente, né? O Fluminense tem 15% do Luiz Henrique, mais uma porcentagem do mecanismo de solidariedade, o que no total o Fluminense acaba embolsando com essa contratação do Botafogo 20 milhões de reais, né? O que é excelente para o Fluminense, é um valor maior do que inclusive a gente recebeu pelo Nino, por exemplo. A gente vendeu o Nino, tinha só 40% do jogador, não recebeu 20 milhões de reais, agora recebe com essa venda do Luiz Henrique do Betis pro Botafogo. Então muito obrigado aí, John Textor. Tá financiando a janela de transferência do Fluminense, né? Até agora não bateu 20 milhões de reais, então o Luiz Henrique indo pro Botafogo paga a janela do Fluminense e a gente segue tendo um time, na minha maneira de enxergar, bem melhor que o do Botafogo. Beleza?
Vamos agora, gente, eu quero dar uma moral pra galera que tá sempre aqui ligada na Central, sempre nos dando moral, né? Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e claro que a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço. Então nesse vídeo aqui eu quero mandar um abraço pro Nivaldo de Vitória da Conquista, pro Cícero de Jardim Meriti, pro Lauderan de Gama, no Distrito Federal, pro Antônio Nonato de Feira de Santana, na Bahia, pro Wagner da Ilha do Governador, pro Francisco Lino de Pontalina, em Goiás, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, pro Luizinho de Soledade, em Minas Gerais também, pro Jesus Esteves de Cuiabá, pro Mário Silva de Espera Feliz, em Minas, e pro Agnaldo de Itororó, na Bahia. Um abraço pra galera e, claro, o convite para você que está aí nos assistindo. Quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central, comenta aqui embaixo, deixando o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Vamos então para a próxima informação desse vídeo, porque informação importante referente a reforço, referente a mercado da bola. Tem informação de que o Fluminense está ainda no mercado e busca mais 2 contratações. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas vamos lá, vamos fazer uma rápida retrospectiva, tá? O Fluminense já anunciou oficialmente o Antônio Carlos, já fez até 3 jogos como profissional do Fluminense, né? Enfim, já tá jogando no time. Já anunciou também o Renato Augusto, o Felipe Alves, que ainda não estrearam, o Gabriel Pires e o Terãs, que também recentemente começaram a treinar. Além disso, a gente sabe que o Fluminense tem negociações muito bem encaminhadas com 2 atacantes. Douglas Costa, que estava sem clube depois do seu contrato com o Los Angeles Galaxy acabar, e com o Gianluca Cume, que vem do Boca Juniors de Cali, da Colômbia, num empréstimo com opção de compra. O Fluminense paga $100 mil, cerca de R$490 mil, pelo empréstimo do jogador de 1 ano. No final do ano, ele tem opção de compra, tá? Vamos lá, primeira informação importante, o Daniel já falou disso no vídeo de mais cedo, o Vitor Lessa também trouxe, né? Foi primeiramente a informação. O Gianluca Cume já chegou no Rio de Janeiro, tá? É um jogador que já chegou no Rio, deve ir hoje ao CT do Fluminense, né? Já foi, tá lá no CT do Fluminense fazendo seus exames para conhecer, enfim, o Fernando Diniz fazendo os exames médicos para daí assinar o contrato e ser anunciado como reforço do Fluminense. Isso deve acontecer muito em breve. O Douglas Costa tá em Miami, né? Jogava no futebol dos Estados Unidos, tá vindo para o Rio de Janeiro amanhã, sábado, tá? Para, enfim, aí ser anunciado pelo Fluminense, né, fazer os seus exames médicos, assinar o contrato, etc e tal, aquela burocracia que a gente conhece. Segundo o Vitor Lessa, a tendência é que o Fluminense anuncie os 2 no começo dessa próxima semana, que se avizinha, né? A gente já tá na sexta-feira, tá no finalzinho da semana. Mas mais importante do que isso, as contratações não param por aí, porque o Fluminense ainda tá em busca de um zagueiro canhoto, a gente sabe dessa situação. O Lessa traz pra gente que o Fluminense não encara com desespero, mas quer sim, né? Entende sim que o Fluminense precisa sim de um reforço para a posição, né? Que é um zagueiro canhoto, bom na bola aérea e que saiba sair jogando, tenha qualidade na saída de bola. Então tá no mercado buscando esse nome sem muita pressa. Tem aquela situação do Thiago Silva no meio do ano, né? Tem a esperança dele voltar e aí isso diminuiria a necessidade de um zagueiro. Mas fato é que o Fluminense está sim no mercado e quer trazer um jogador para a posição. A gente ainda não sabe quem é esse jogador, né? Ainda não vazou esse nome, quem o Fluminense está interessado, quem são as opções. A gente tem tentado bastante apurar essa informação e assim que a gente souber, claro, a gente vai trazer para você aqui no canal, mas fato é que o Fluminense busca um jogador para essa posição. E a grande novidade aqui, o Vitor Lessa trouxe para a gente também, que o Fluminense, além desse zagueiro, busca mais um atacante. Pois é, gente, o Fluminense contratou o Douglas Costa, contratou o Lucumi, e contratou o Terãs e Renato Augusto, que são meias ofensivos, né? Mas ainda assim está no mercado em busca de mais um atacante. Segundo o Vitor Lessa, ele não tem ainda a certeza se é um atacante de lado ou se é um centroavante, né? Se vai ser um atacante ali nas características, por exemplo, do Léo Chu, que o Fluminense estava negociando, a gente trouxe algumas informações sobre isso aqui também. A negociação acabou não avançando, o Melô, um jogador de beirada, de velocidade, etc e tal, ou se será um camisa 9. Mas fato é que os nomes desses atacantes já estão na mesa, né? Já estão sendo discutidos lá internamente pelo Fluminense e a gente vai ter alguma novidade quanto a isso em breve. Essa notícia me pegou muito surpresa, tá? Porque se esse atacante for um camisa 9, por exemplo, um centroavante, eu acho que é uma posição que o Fluminense não tem necessidade, tá? A gente tem o Germancano, que é o artilheiro do mundo, enfim, dispensa comentários. A gente tem o John Kennedy, que se a gente parar para olhar, hoje ele ainda é reserva do Fluminense, acho que vai tomar posição em 2024, mas a princípio ele é reserva do Fluminense, que é o menino rei, enfim, dispensa comentários, está jogando muito aí no pré-olímpico.
meteu o gol do título da Libertadores, enfim, não precisa nem falar, né? John Kennedy. E você ainda tem o Lele, que tá fazendo seus gols no Carioca, fez 3 gols, o Fluminense acabou de comprá-lo em definitivo, também é centroavante, né? Também é uma opção para esse setor, além do João Neto, por exemplo, que está jogando pelo lado nesse time do Fluminense do começo do estadual, mas é um camisa 9, além do Cauã Elias, que entrou no segundo tempo da partida de ontem, mas é um jogador de muito potencial, de muito futuro, que é camisa 9 também. Então, se for um camisa 9, eu já não entendo muito bem, acho que não faz muito sentido. E atacante de beirada é uma posição que eu sempre disse aqui que o Fluminense precisava sim reforçar. Mas a gente está com 2 reforços, né? A gente tem hoje, pegando o time de 2023, Arias de um lado, Keno de outro. Beleza. A gente, quando falou da negociação do Léo Chu, trouxe para vocês que o Fluminense busca um atacante para revezar com o Keno, né? Entende que o Keno não vai aguentar a temporada completa jogando todos os jogos 90 minutos, então precisa de um atacante para revezar. Por isso que lá atrás queria o Léo Chu, mas trouxe agora o Douglas Costa. Tem o Douglas Costa e o Jean Lucumi. A informação do GE é de que o Jean Lucumi, não sei como é que fala o nome do amigo, o colombiano lá do Boca Juniors de Cali, ele vem para a equipe principal. Por mais que ele tenha 19 anos, que o Boca Juniors de Cali disputasse a segunda divisão da Colômbia, ele é contratação para a equipe principal do Fluminense. Então, a gente já trouxe 2 pontas para o banco. Você ainda tem, por exemplo, o Isaac, né, jogando nesse começo de ano no Carioca. Não está me agradando tanto, mas é um jogador que tem seu potencial e se espera muito que esse ano seja o ano para ele ganhar chances, né? 2023, quando ele retorna para a base, ele teve algumas chances no profissional, mas joga no final do ano no sub-20. Ele já está destoando, ele e o Arthur são 2 jogadores que estão destoando na base, estão muito acima do resto. Então, eles precisam dessa competitividade melhor para evoluir. Então, cara, não dá para esses 2, principalmente o Isaac, jogarem na base em 2024. É um jogador que a gente esperava ver no elenco do Fluminense ganhando suas oportunidades. Mas aí vai trazer os 2, o Lucumi e o Douglas Costa, e mais um atacante de lado. Bom, eu acho estranho, mas a gente conhece o Fluminense, né? Eu acho estranho o planejamento do Fluminense, mas eu sei que essa notícia é sim verdade. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer. E, claro, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. O Fluminense precisa mesmo de mais um atacante? Se sim, quem que você traria para o Fluminense? Quem seria esse atacante para trazer para o Flu? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!